Paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Ainda numa matéria que nós chamamos de Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia no Antigo Testamento. Esses 5 primeiros livros eram chamados de Torá, e logo mais passaram a ser chamados de Pentateuco por causa da tradução que houve do Antigo Testamento, estava em hebraico, com pequenas porções em aramaico, para o grego. E aí essa tradução recebeu o nome de Septuaginta, que o pessoal chama de Septuaginta, tá bom? Ou a versão dos 70, como você queira. Aí recebeu o nome de Pentateuco. Você sabe, Pentateuco é 5 rolos, 5 volumes, basicamente daí a ideia de penta, 5, teuco, teuchos, né? Rolo, volume, 5 volumes. Tá? Hoje eu queria continuar falando sobre o livro do Êxodo. É interessante que para nós Êxodo, saída, partida, para os judeus Shemot, que é justamente uma das palavras do primeiro capítulo, do primeiro versículo, que está lá escrito os nomes. Daí o judeu chama de Shemot. É interessante notar que no capítulo 1, versículo 8 do Êxodo, tem assim uma citação assim que deixa a gente intrigado. Diz que naqueles dias subiu ao trono um rei que não conhecia a José. Olha só, como é que pode um rei subir ao trono e não conhecer José no Egito com tantos feitos assim estrondosos que ele fizera, que Deus assim usara o nosso irmão José? Bom, isso pode ser explicado da seguinte forma. Observe, no Egito reinou basicamente Tutmoses. Tutmoses é o marido que reinou e Amoses era a mulher. Bom, Tutmoses, ou Tutmés, como você queira, casado com Amoses, Tutmoses primeiro era o faraó no Egito. Só que chegou um dado momento em que Tutmoses, ou Tutmés, casado com Amoses, ele teve um caso com uma concubina. E essa concubina lhe deu um filho. Esse filho passou a ser chamado de Tutmoses ou Tutmés segundo, tá bom? Esse Tutmés segundo ou Tutmoses segundo, logo mais quando assumiu o trono, ele também teve uma relação sexual com uma concubina, que daí, basicamente, gerou o Tutmoses ou Tutmés terceiro. Lembrando que o Tutmoses ou Tutmés segundo casou com a filha do faraó, que era Hatshepsut. Tá? Só que Hatshepsut tinha uma dificuldade de conceber. E aí ele teve um caso com uma concubina e teve o Tutmés ou Tutmoses III. Quando ele morre, basicamente, o Tutmés ou Tutmoses III, ainda criança, vai assumir o trono, vamos dizer assim. Claro que não vai tomar o trono, mas é o sucessor direto. Então, esse Tutmoses ou Tutmés III, basicamente, ele não conhecera o nosso irmão José, porque ainda é um garoto. Por isso que o texto diz que Tutmoses ou Tutmés, ou seja, esse novo faraó, do 1 e 8 do Êxodo, diz que ele não conhecia José, basicamente. Então, observe por quê? Porque quando o pai dele morre e ele assume, vamos dizer assim, ele basicamente ainda era uma criança. Então, nesse momento da história, quem vai ficar basicamente ali coordenando as questões no Egito é Hatshepsut, que será a mãe adotiva do nosso irmão Moisés. Então, nós entendemos que o faraó do Êxodo é justamente Tutmés III ou Tutmoses III, como você queira chamar. Lembrando que muita gente pensa que é Ramsés, mas não é. Ramsés é um faraó do século XVIII e Tutmoses ou Tutmés III é um faraó do século XIV. Você pode observar que em 1 Reis 6, a partir do versículo 1 a seguir, vai dizer que quando Salomão ele começou a construir a casa do Senhor, o templo foi 480 anos depois da saída do povo do cativeiro. Quando você observa isso e faz a conta, Salomão assumiu o trono por volta do ano 970. E, basicamente, 7 anos depois ele começou a construção. E levou 4 anos depois ele começou a construção. E 7 anos ele levou para poder construir a casa do Senhor. Se você colocar aí século 9, basicamente, e você coloca 480 anos depois da saída do povo, você vai observar que vai dar século 14 certinho. Mas os acontecimentos ali basicamente dentro do século 14. Então, o faraó do Êxodo é justamente Tutmés III ou Tutmoses III. Tá bom?
Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.